uma série chamada A Vontade de Deus. Como será de importante a vontade de Deus, que até o próprio Jesus, na oração do reino, ele falou, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a gente não descobrir, não entender, estivermos fora da vontade de Deus nesse tempo, amados, nós estamos negligenciando, estamos sendo descuidados com um fundamento muito importante em nossa vida espiritual. A vontade de Deus é um fundamento. Ele é tão poderoso, amados, que nós precisamos e tenha certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Hoje, não existe um momento mais fácil na história da humanidade, na história do cristianismo, que estamos. Um dos problemas mais sérios que nós temos é nós desviarmos da vontade de Deus. Desviar para a esquerda, desviar para a direita. Você acha que está fazendo a vontade de Deus? Assim de rápido, você ficou distraído e sem querer você acabou se distraindo, indo fora da vontade de Deus. Por isso hoje você precisa ter uma revelação de que não existe nada mais importante que fazer a vontade do Pai. Isso que glorifica a Deus, de sermos obedientes a Ele. Esse aqui é um princípio onde requer de nós a obediência ao Senhor. Vamos começar a ler a Bíblia. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1. Aqui o título está Sacrifício Vivo para Deus. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Uau! Muito forte. Pode repetir esse finalzinho, só o finalzinho, irmão? Sim, com certeza. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Forte. Amém. A Bíblia em espanhol diz assim: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se sua palavra diz assim, né? A vontade de Deus é boa, é agradável e ela é perfeita. Amém? Eu vou repetir muitas vezes isso, você precisa guardar no teu coração. Como é a vontade de Deus? Ela é ruim? Não. Ela é má? Não. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Ela é perfeita. Preciso que você guarde isso no seu coração, amado, porque muitos de nós às vezes temos medo da vontade de Deus. Será que Deus me quer que eu seja um missionário na China? Será que Deus me quer que eu seja um missionário lá na Índia ou no mundo muçulmano? Agora, ser missionário na China, viu? Tem perseguição, mas tem certos lugares que é chique, viu? Se Deus te mandar para a China. Bom, mas está tendo perseguição. Mas eu estou querendo dizer que muitos cristãos têm medo da vontade de Deus, porque acham que Deus vai pedir uma coisa muito difícil para você. Mas a vontade de Deus é algo maravilhoso. Escuta, ela é boa, diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Por favor, olha que tremendo aqui. O objetivo da lição é descobrir que a vontade de Deus não é um enigma inacessível, um mistério, mas é uma revelação divina para aqueles que buscam intimidade com o Pai. A vontade de Deus é o centro da vida cristã. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, então não diga que você é um cristão, porque você precisa estar rendido, submetido, entregado, consagrado à vontade de Deus. Amém? O lugar da vontade de Deus é onde o crente encontra o propósito, a direção e a verdadeira paz. Por que fala o mistério da vontade de Deus? Está na Bíblia. Em Efésios capítulo 1, a gente vai ler isso agora. Com base em Efésios 1, entenderemos que o mistério da vontade de Deus já foi revelado em Cristo.
aquele que une o céu e a terra sob seu senhorio. Viver na vontade de Deus e caminhar em obediência, guiados pelo Espírito Santo, conscientes de que o plano dele sempre é bom, é perfeito e ele é agradável. Amém, queridos? É muito, muito importante disso. Olha para mim, eu vou compartilhar algo muito forte para vocês. Certa vez, teve um filho do rei, um príncipe, que ele sabia que seu chamado mais importante na sua vida era ser consagrado a ser rei. Só que ele não queria, de jeito nenhum, de ser rei, queria assumir seu chamado, seu papel, porque ele tinha visto muita coisa durante sua infância. A última coisa que ele queria era ser rei. E esse homem lutou até o final. Quando chegou o dia da coroação do rei, disse: não quero ser rei, eu só quero servir a Deus como um servo de Deus. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi para um mosteiro, um lugar, nós chamamos em espanhol monastério, um lugar onde estão os monges, né, os sacerdotes, onde eles vivem recluídos e consagrados a Deus, fazem votos de castidade, de santidade, enfim. E às vezes esses lugares, bom, não vou falar disso. Só para resumir a história, ele foi lá, falou com o chefe principal, o padre, o sacerdote, a pessoa responsável dos monges, e ele se apresentou dizendo que ele ia para servir a Deus. Ele sentiu de Deus de servi-lo, que ele queria ser Deus, que servir a Deus. Então disse: vou fazer qualquer coisa que me pedirem. Se tiver que fazer a louça, vou fazer a louça de vocês. Se eu tiver que limpar os banheiros, vou limpar os banheiros, tá? Então, o padre está certo, pode vir. Aí fica um dia, no dia seguinte, vou novamente encarar: bom, o que é que eu devo fazer? Porque eu quero agora ser como vocês. Estava muito contente o príncipe dentro daquele mosteiro, né? Aí o padre olhou para ele nos olhos fixos e disse: você quer mesmo fazer a vontade de Deus? Sim, tá certo. Sabe qual é o primeiro requerimento para você viver e fazer a vontade de Deus? Qual? Você não tendo vontade própria. Então, se você quer fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, você precisa voltar àquele castelo e assumir seu chamado como rei. Porque é lá onde Deus está te esperando para você fazer a sua vontade como rei e governar sobre todo esse reinado aqui, sobre esse lugar. Uau! Diga uau! Então, é você não tendo vontade própria. Se você tiver sua vontade própria, tudo bem que você tenha sua própria vontade, mas tem certas situações na vida onde você precisa entender que a vontade de Deus, ela é soberana, está por cima de todas as coisas. Não dá para você bater com a vontade de Deus, principalmente em questão do chamado, da sua missão de vida, do seu propósito de vida. Isso é sagrado. Você precisa fazer a vontade de Deus naquilo que Ele te chamou. Eu tenho 59 anos. Há poucos dias eu fiz meus 59 anos. Glória a Deus, aleluia. Eu passei um momento maravilhoso com minha família. Mas eu vou te contar, se eu te dizer que durante 80% da minha vida eu tive dificuldade para compreender qual era a vontade do Senhor para mim, você não faz ideia. Sempre foi muito teimoso. Eu queria, Alberto, fazer minha própria vontade. Eu pensei que Deus tinha me chamado mesmo para ser um missionário, um pastor, poder abraçar uma igreja. E eu vou te contar, por muito tempo o Senhor me disse assim, nesses anos: espera, filho, espera, não se precipite. Eu tentei me precipitar uma meia dúzia de vezes, deu tudo errado. Não deu certo porque estava fora da vontade de Deus. Se eu não tivesse obedecido, Deus me mandou fazer outras coisas importantes, como poder ter minha igreja fora das quatro paredes. Graças a Deus, isso
Era muito difícil para eu entender, mas o Senhor tinha me chamado para estar fora das quatro paredes. Outra coisa importante é que Deus tinha um ministério importante de oração, de intercessão para mim, e Ele queria que eu aprendesse a ficar de joelhos todos esses anos, a buscar a Deus com todo o meu coração. Se eu tivesse estado, talvez, em uma igreja, como Deus tinha, como eu queria fazer, talvez não tivesse nem sequer conhecido vocês. Eu não tivesse jamais feito, eu não estaria aqui, não estaria mesmo. Então, os caminhos de Deus são muito mais altos que os caminhos dos homens. Amém? Concorda comigo? Está recebendo? Por muitos anos, eu pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Certo dia, o Senhor veio para mim e me disse: filho, é muito lindo o que você quer fazer, me servir. Escuta, leia aqui forte isso aqui. Você diz que quer me servir, que quer me agradar. Mas eu tenho outros planos para você. Eu estou tentando te ensinar quais são esses planos. Aí você quer fazer teu próprio plano, tua própria vontade. Aí eu não sei o que fazer contigo. Mas aí, com muitas lágrimas e choro, eu chorei muito porque eu senti: Deus, eu não estou entendendo. Eu só quero te servir, quero fazer a tua obra, quero ir por todo mundo, pregar o evangelho. Sim, está correto. Mas você tem um talento enterrado. E esse talento fui eu que te dei. E você está com ele enterrado lá e você acha que eu fico contente? O que aconteceu com o homem que enterrou o seu talento? Nossa! E eu fiquei assim, todo apavorado, quando Deus me disse que um dos talentos que enterrados era trabalhar com vendas, trabalhar com negócios, trabalhar com empreendimento. Isso, né? É incrível. Eu sempre pensei que isso era a coisa do mundo. Essa era a minha teologia, de que eu não podia me envolver com negócios, porque eu ia, aquele que serve, né? Como que diz? Que quer, como que diz? Que ninguno que milita se enreda en los negocios desta vida, a fim de agradar aquele que o tomou por soldado. Você está entendendo? Eu estou falando aqui para a Leia, que ela me entende, que foi missionária por muitos anos, né? Então, e para todos vocês. Eu pensava que de um jeito, mas Deus disse: filha, eu estou querendo que você seja um missionário, mas o mundo dos negócios, as pessoas precisam do meu amor. Você está entendendo que tremendo? Como assim, há muitas pessoas que Deus nos colocou no caminho durante esse tempo, essa caminhada junto com Glória e com os empreendimentos. É porque minha mente era muito religiosa. Oi, Malea, eu estava assim, todo quadrado, né? Pensando que separando o sagrado do secular. É assim que te ensina, né? Você não pode misturar o sagrado com o secular. Que caia por terra, Satanás. Isso não é de Deus. Então, muitas pessoas religiosas têm se fechado para dizer: o sagrado é uma coisa e o secular é outra. Não, querida. Seu trabalho é seu ministério. Porque no seu lugar de trabalho você pode, com certeza, glorificar a Deus com seus dons e com seus talentos. Se você trabalha com contabilidade, meu irmão, então, por amor de Deus, glorifica a Deus com seus clientes. Nem precisa pregar para eles, só sendo amável, somente sendo íntegro, somente sendo honesto, eles vão ver uma diferença em você. Você está entendendo? Como a história do rei que acabo de contar a vocês. Isso é poderoso. O rei que queria ser um monge, um sacerdote. O padre falou para ele: bom, você quer fazer a mesma vontade de Deus? Volte para seu castelo, volte para seu lugar de reinado e seja rei, porque aí onde Deus quer você, não aqui. Você está entendendo? Muita gente entrou no ministério como pastor, como obreiro, pensando que Deus estava chamando para o ministério. Mas sabe com que foi? Com uma motivação errada, para fugir do seu verdadeiro chamado, para fugir daquilo que Deus tinha falado para eles fazerem, do seu propósito de vida. E tem muita gente no lugar errado na igreja.
Por isso hoje eu preciso mexer com suas estruturas de pensamento e te perguntar, você tem certeza que está fazendo a vontade de Deus para a tua vida? Tem certeza mesmo? Pode garantir que está no lugar certo, onde Deus te quer? Já seja no seu lugar de trabalho, já seja num relacionamento, já seja inclusive até um ministério. Qual é teu verdadeiro chamado? A vontade de Deus, ela é soberana. Vamos continuar desenvolvendo isso aqui, porque isso é poderoso. Você precisa entender isso. Eu louvo a Deus porque Ele nos ensina na sua palavra. O Novo Testamento apresenta a vontade de Deus como um plano soberano e redentor revelado em Cristo. O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Como falei recém, o mistério da vontade de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Jesus veio, João 6, versículos 38 e 40, não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Que tremendo! Romanos 12, 2, a vontade de Deus é discernida por uma mente renovada. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Que lindo isso aqui! Eu acho que vale a pena ler o versículo inteiro. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Amado, quão importante que a gente entenda o princípio da vontade de Deus na nossa vida. Escuta, a vontade de Deus é o propósito eterno de que Cristo reine em todas as coisas, de que seus filhos vivam em comunhão e santidade. Cláudia, quer ler o primeiro ponto? A vontade de Deus é suprema, porque aqui está o resumo. O que Isaías 43, 10. Isaías 46 de Deus, o ponto é a vontade de Deus é suprema, é soberana. Vai lá, Cláudia. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. 46, 10, né? Sim. Coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui é Deus. O Senhor. Deus é o Senhor que está falando que sua vontade será soberana. A vontade de Deus é soberana, eterna e infalível. Nenhum plano humano ou espírito pode... Peraí que eu estou aqui com o espiritual. Pode frustrar o que Deus determinou. Amém. Amém. A vontade de Deus é suprema, é soberana. Você não pode lutar contra ela. Amém. Não pode nunca. Se você foi criado para ser peixe, é na água onde você tem que estar. Não tem jeito. Se você foi criado para ser uma águia, uma ave, é nos ares onde você precisa voar. Amém. Deus tem um plano perfeito para você, para a sua vida. Então, ela é suprema. A gente precisa reconhecer isso. Precisa entender que Deus é Deus e precisamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Amém, amado? Que forte isso. É muito forte. Quais são os tipos da vontade de Deus? Em Deuteronômio 29, versículo 29. Eu vou pedir para ler, nossa querida irmã, leia. Se você consegue ler esse versículo, leia. Diz, há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isso é a sua lei. É para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Amém. As coisas encobertas, você leu que tradução? Almeida ou NVI? Não, na linguagem de hoje. Tá. Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre,
para que sigamos, para que obedeçamos, para que façamos todas as palavras que está revelada aqui na palavra de Deus. Então, tem tipos da vontade de Deus, né? A vontade decretiva é aquela que Deus determina e ninguém pode mudar. Os decretos de Deus, isso ninguém pode mudar. E a vontade revelada ou permissiva, aquela que Deus permite e revela através da sua palavra. Saber distinguir essas duas dimensões é fundamental para compreender o agir de Deus. Amém? Se está dando para entender o que eu quero falar. E eu vou te falar algo importante também. Amado, eu acho que também existem 3 tipos de vontade de Deus. A vontade de Deus, né? A vontade dos homens, quando você quer muito fazer, executar algo importante na sua vida, aquilo que você tem muita vontade. E tem uma vontade que a gente, às vezes, como que nega, mas é a vontade do diabo. Assim como Deus tem sua vontade, o diabo também tem sua própria vontade. E a vontade de Deus, do inimigo, é destruir nossa vida, acabar com o plano de redenção para a humanidade. Então, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, o que fica para a gente? É uma pergunta que eu não preciso responder, mas quero que você pense. Se a gente não fizer a vontade de Deus, vamos estar fazendo a nossa própria vontade, verdade? E fazer nossa própria vontade é nem mais, nem menos que fazer a vontade do diabo. Porque vai em contra do que Deus quer para a nossa vida. Qual é o caminho que você vai seguir? Não esqueça disso. Cuidado com você insistir com algo que Deus já te falou, que isso não é sua vontade. Por favor, compreenda, querido. Amém? Eu só estou pedindo, eu não vou te dizer o que é, mas sim vou te pedir para que você ore. Após essa aula, faça essa prática, vai de joelhos, fique, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O que estou fazendo? Tem alguma coisa que não é a tua vontade? Me revela, Senhor. E Deus vai falar com você. E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele vai te revelar se tem algo que não está batendo com a vontade de Deus. Amém? Estão aqui? Não vão embora, não. Presta atenção para essa aula, porque Deus está falando com alguém essa noite. Que o Espírito Santo de Deus traga a revelação e traga uma transformação em nossas vidas. Nós, como igreja, não queremos fazer nossa própria vontade, queremos glorificar ao Pai, fazendo aquilo que Ele anela para nós, que é aquilo que deseja, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo ponto. Ponto número 3. Jesus é o modelo perfeito da vontade do Pai. Olha, eu estou estudando o livro de Hebreus, eu me maravilho com esse livro. Cada dia, cada vez que eu leio, eu já li umas 7 vezes o livro de Hebreus, e cada vez que eu leio esse livro, nossa, que é forte, que ele fala que ele é sumo sacerdote, o sumo sacerdote que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o modelo perfeito da vontade do Pai. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Que tremendo. Vou chorar, viu? Essa é a oração de Jesus no Getsemane. Pensa em uma oração difícil, todo crente tem dificuldade de fazer. Senhor, que não se faça a minha vontade, senão a tua, Senhor. Esta é a oração mais difícil que existe em toda a humanidade. E foi Jesus que fez a oração do Getsemane. Eu tenho ministrado muito sobre essa oração, sobre o momento de Jesus no Getsemane. E, não vou chorar, essa noite eu não vou chorar. Estou meio sensível nesses dias, mas
Será que a gente consegue fazer a oração do Getsemane? É muito difícil, porque isso demanda a morte de nossos próprios planos, nossa própria vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Em vários momentos de sua vida, você precisa. Essa oração a gente precisa fazer sempre. Sempre. Foi Jesus que fez. Então, Jesus é o modelo perfeito de fazer. Ele ensinava que o Pai é glorificado quando ele fazia a vontade do Pai. Ele era glorificado. Que tremendo, gente. Então, nós precisamos, durante toda a nossa jornada, como discípulos de Cristo, como filhos de Deus, presta atenção, Juliana, é muito importante que a gente aprenda de Jesus, que Ele é um modelo perfeito de submissão, de obediência a Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade, mas não a minha, né? A gente quer muitas vezes fazer certas coisas, que se aconteçam certas coisas, mas sempre a vontade de Deus deve prevalecer por cima de tudo. Amém? Vamos passar para o próximo ponto. A vontade de Deus e a oração. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha que tremendo. E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém. Amo esse versículo. Aleluia, aleluia. Quão importante, como será de importante a vontade de Deus, que ela aparece em toda a Bíblia, e isso que a gente nem tocou ainda o Antigo Testamento. Esse é um tema tão profundo, gente, tão maravilhoso, tão extraordinário, que vale a pena você conhecer e se aprofundar cada dia mais. Eu sonho, um dos meus sonhos, dos meus projetos futuros, é escrever um livro sobre a vontade de Deus, somente o fundamento da vontade de Deus, toda a parte teológica, toda a parte do conhecimento da palavra, a exposição da palavra sobre o mistério da vontade de Deus, para você amar, você se deleitar. Tem um versículo na Bíblia onde o rei Davi fazia: Senhor, fazer a tua vontade é meu deleite. Eu não me lembro bem onde está, mas hoje, nesse momento, estou muita informação. Ele hacer tu voluntad, dice, me ha agradado, é mi deleite. É como se ele se deleitava em fazer a vontade de Deus, né? Que Deus nos dê essa revelação, que Deus nos dê esse sentir, esse sentimento em querer fazer a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Diga comigo: a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? A vontade de Deus e a oração. Um dos fundamentos mais importantes, que as orações que a gente faz estejam alinhadas com a vontade de Deus. Senão, como é que a gente pode fazer uma oração assim? Senhor, que eu ganhe o Mega Sena. Aí você recebe o salário, foi investiu 10, 20% em jogar na Mega Sena, ou em coisas esportivas, em apostas esportivas, que está muito de moda, todo mundo fazendo isso. Aí você esquece, né, dos princípios de Deus, de trabalho, de prosperidade. Aí você quer mesmo fazer isso, né? Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, isso é muito importante, que tuas orações, as coisas que você pede, pelo amor de Deus, que estejam alinhadas com a vontade do Senhor Jesus. Amém? Segundo a sua vontade, então Ele nos ouve. E se você sabe que Ele nos ouve, em tudo que você pedir, então você sabe com certeza que você tem aquilo que você pediu. Você tem a certeza, a garantia, a convicção, a segurança de que você está pedindo algo que está de acordo com a vontade de Deus. Então vai dar certo. Amém? Vai dar certo.
É a vontade de Deus que você seja feliz, meu irmão, minha irmã. E Deus quer muito, muito te dar um companheiro, um parceiro, a pessoa de sua vida. Mas, pelo amor de Deus, que seja alguém que esteja alinhado com Deus, que te dê essa liberdade para você servi-lo, não te coloque em empecilhos. Os relacionamentos na Bíblia é algo que a Bíblia fala muito. Não pode as trevas se ajuntar com a luz. E muitas pessoas sofrem porque escolhem as pessoas erradas, totalmente fora da vontade de Deus. Então, se você está orando por alguém na sua vida, que essa pessoa seja de Deus, que essa pessoa não vai apagar o fogo que você tem por Deus na sua vida, que essa pessoa acrescente, esteja alinhada. Muitos relacionamentos não prosperam porque é a justiça com a injustiça e não vão juntos. É como fazer um curto-circuito, como se diz, curto-circuito em português. É isso mesmo, né? Então, é um positivo com o negativo. Você vai orar por alguém na sua vida que seja de acordo com a vontade de Deus. Quem Deus quer que você? Que ele esteja alinhado com os fundamentos de Deus. Alguém que ame a Deus e te valorize como pessoa. Amém? Eu falo isso desde o mais profundo do meu coração. Nós tratamos muito com pessoas e temos que ministrar que escolheram errado. Temos que orar por muita gente que escolheu pessoas erradas. E hoje estão pagando o preço, traumadas por relacionamentos que foram destrutivos, tóxicos. E, inclusive, não, olha que interessante, a pessoa, ela era alguém que queria muito servir a Deus, né? Mas outra pessoa só queria congregar. E a outra queria fazer a obra, queria servir a Deus, a outra só queria congregar. E aí, quando chegou o momento, houve esse conflito, né? Então, penso no nome de Jesus, que Deus te dê a sabedoria, que Deus te abençoe com a pessoa que realmente possa caminhar junto com você para fazer a obra do Senhor. Obrigado, Leia. Adoro esse versículo. Esse versículo é poderoso. Guardem, olha que tremendo. Salmos 40, versículo 8. Leia, por favor. Pode ler para a gente? Leia, Larcom. Que tremendo. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Não é lindo? Deleito-me em fazer. Eu começo já a me regozijar. Deleito-me em fazer. Será que você consegue chegar a esse nível, esse status, de você se deleitar em fazer a vontade de Deus? Eu quero que Deus sorria quando olhe para mim. Eu queria muito que Deus se alegre com minha vida, fazendo só a vontade dele. Eu quero muito que Deus se agrade com minha vida. Então, eu sei que Deus não vai se agradar se eu faço as coisas erradas, se eu estou em desobediência. Então, o rei Davi, ele teve essa revelação: Senhor, eu me deleito em fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, esse propósito dessa aula, irmã Juliana e todos os irmãos da família da fé, que agradeço muito que nos acompanhem, e que tenhamos esse mesmo sentir, e nos deleitamos em fazer a vontade de Deus, que ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Amém? Então, quando você for fazer suas orações, não se esqueça que ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você ganhar um prêmio na loteria, que não seja a vontade de Deus, né? Claro que Deus quer que você... claro, com certeza, Deus quer te abençoar, mas veja só, pela experiência, pelo que está acontecendo, pessoas que ganharam na loteria, só dura meses e eles torram todo o dinheiro e depois voltam para a mesma miséria de antes em suas vidas. Que triste é isso, né? É muito triste. Nunca as pessoas souberam a importância de investir, de guardar dinheiro, de economizar. Então, a riqueza, assim,
instantânea, apressada, não leva a nenhum lugar. E mais, a Bíblia tem um versículo, Provérbios 19:2, diz que aquele que se apressa em se enriquecer, né, ele está pecando, nunca vai dar certo. A maioria das pessoas que ganharam a loteria, uma grande porcentagem, perderam toda a fortuna delas, né? Perderam dinheiro, hoje estão na ruína, na miséria, vivendo na escassez e na pobreza. Aconteceu com muitos esportistas famosos, músicos famosos, pessoas talentosas, influencers que não têm nenhuma educação financeira e hoje em dia ganharam muito dinheiro repentino, mas de repente hoje precisam depender de um subsídio do governo. Isso é algo muito triste. Amém? Eu preciso, não sei por que estou falando dessas coisas, mas estou falando aqui porque quando você for orar, pelo amor de Deus, que tua oração sempre esteja alinhada com a vontade de Deus. Esse servo de Deus que está falando para vocês tem uma escola de oração e intercessão, onde compartilha os seus princípios. Aproveite que estamos juntos. Amém? Aproveite esse momento que caminhamos juntos. Eu tenho esse prazer. Eu não cobro por isso, por ministrar a palavra. É meu deleite, é meu prazer poder compartilhar com vocês algo tão maravilhoso como é a palavra de Deus. Vamos para o próximo ponto. A vontade de Deus e a sua palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Davi. Que lindo versículo, que tremendo. A vontade de Deus, para a gente poder conhecer, precisamos reconhecer a autoridade da palavra. A palavra, a Bíblia é o manual da vontade de Deus. Quem vive pela palavra nunca anda em confusão. Sempre vai estar em luz, orientado, vai estar iluminado pela luz de Deus, porque lâmpada é a meus pés a tua palavra e luz para meu caminho. O Espírito Santo confirma aquilo que está escrito na palavra. Você quer conhecer a vontade de Deus? Por favor, leia a Bíblia, porque ela é luz. Nunca você vai andar nas trevas se você estiver seguindo os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Já estamos chegando ao final. Vamos para o ponto 6. Aqui há algo muito forte que é sobre as portas abertas e as portas fechadas. Eu vou ler Atos 16, versículo 6. Aconteceu que, passando pela Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram na Mísia, tentavam ir para a Bítia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram na Troada. Vou continuar. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho na Macedônia. Amém? Olha que tremendo. As portas abertas. Uma das maneiras de você entender a vontade de Deus para a tua vida é nem mais nem menos quando Deus abre uma porta para você. As portas abertas são um sinal de que Deus está te guiando por esse caminho. Se tem uma porta que se fecha para você, que não dá mais para entrar por essa porta, entenda que Deus está dizendo: não, filho, não é mais para você ir por aquele caminho. Agora eu tenho uma porta nova para você. Amém? As portas abertas são um mistério, algo poderosíssimo, mas é um bom sinal para você discernir e descobrir a vontade de Deus para a sua vida. As portas abertas não é sempre o primeiro sinal. Volto a falar que uma das mais importantes formas de descobrir a vontade de Deus é com a palavra. O que a palavra diz? Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: foi o Espírito Santo que nos impediu para entrar em certa cidade.
O Espírito Santo me impediu para entrar. Olha, isso é tão importante, né, Cláudia? Porque muitas vezes a gente tem um plano, uma programação de fazer isso, aquilo, né? Mas se a gente viver uma vida de oração, nós vamos ter a bênção de, às vezes, sermos barrados pelo próprio Deus, dizendo, não é por aqui, não vá por aqui. E aí Deus vai te mandar para outro lugar. Que forte, é muito forte isso. Então, temos atentos. Por isso que a nossa vida, como discípulos de Cristo, está com os olhos abertos, os ouvidos atentos, né? Se há uma palavra muito importante na Bíblia, diz ouça. O que o Espírito diz para as igrejas, ouça. Amém? Então, que Deus nos ajude, amados. Deus nos ajude e possamos estar discernindo. Eu te pergunto, já vou terminar aqui com isso. Qual é a porta que Deus abriu para você fazer a vontade de Deus nesse tempo? Qual é a porta que o Senhor tem aberta para você? E qual é a porta que se fechou recentemente para você? Não é para ir mais por aquela porta. E eu te faço uma última pergunta. Por que continua insistindo se Deus já fechou a porta? Não continua indo mais por esse lugar. Deus já fechou. Então vai por aquela porta que está aberta para você. Isso é sabedoria de Deus. Amém, amados? Vamos ser obedientes. Por último, uma das sinais da vontade de Deus é quando você tem paz. Você tem paz para poder fazer aquilo. Aqui já falou, né, nosso querido amado, que Deus te dá paz, que excede todo o entendimento. A paz de Cristo é o árbitro no nosso coração. Mesmo em meio à luta, a presença da paz é o selo de que estamos no centro da vontade divina. Amém? Amém? Vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu. O que aprendemos dessa lição? Número 1, que a vontade de Deus, ela é soberana e ela é perfeita. Não adianta você bater contra ele, ir contra ele. Número 2, a gente aprendeu que Deus revela a sua vontade àquele que tem um coração rendido, obediente, né? Precisamos entender os tipos da vontade de Deus, né? Existe uma vontade de Deus, está na vontade do homem e está a vontade do diabo mesmo. Então, cuidado, que sua vontade seja consagrada à vontade de Deus, que esteja alinhada com ele. Número 3, a gente aprendeu que Jesus é o exemplo supremo de quem viveu para cumprir a vontade do Pai. Ele mesmo falou, Getsemane, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. A gente entendeu que a oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo são as chaves para discernir a vontade de Deus. Aprendemos que devemos prestar atenção às portas abertas e fechadas, porque elas fazem parte do processo divino de direção. E quando você tiver paz interior, pode entender que Deus está confirmando que nós estamos andando segundo o plano do Senhor. Amém? Pergunta para você. O que significa viver no centro da vontade de Deus para você? Quais são os sinais de que uma decisão está alinhada com a vontade de Deus? Como é que o Espírito Santo tem guiado suas decisões ultimamente? Há alguma área na tua vida em que você precisa se render à vontade do Pai?